Na pauta de hoje, né, prefeito Marcelo, comentamos aqui antes no ar e também fora do ar, que essa é uma semana repleta de eventos, de assinaturas, enfim, são muitos acontecimentos aí nesta semana, muitos ainda durante o decorrer do mês. E o prefeito de Lajeado está aqui conosco hoje, um pouco mais cedo também, justamente porque tem um compromisso agora, daqui a pouquinho, às 11 horas, que é com o SEST Senat, né, a assinatura da doação do terreno. Bom dia, prefeito Marcelo. E começar parabenizando, primeiramente também em relação ao prêmio, né, do Promove Inovação. Acompanhei já junto com o pessoal da ACIL ali na terça de noite, foi muito emocionante. O pessoal estava bem empolgado ali quando veio o resultado, então imagino para vocês que estavam lá. Vamos começar pelo Promove, então. Isso. E realmente um momento emocionante, e emociona porque cada pessoa tem uma contribuição importante nesse prêmio. Esse é um movimento de cidade construído a várias mãos, a várias entidades, em várias pessoas. E, poxa, está podendo ter a honra de compartilhar todo mundo lá no momento para levantar o troféu. E, por outro lado, ver essa repercussão de que mexe no ânimo, mexe na autoestima das pessoas. Afinal de contas, é um prêmio nacional. A gente concorreu com os 5.000 municípios. E ele consolida esse trabalho que vem sendo feito do Promove, principalmente de uma cultura diferente na cidade, uma cultura colaborativa. Sempre que se fala em inovação, se fala em colaboração, e são inúmeros os exemplos onde as entidades, onde as empresas, onde os poderes, onde as pessoas, elas buscam resolver o seu problema através de colaboração. E isso é cultura de cidade. Daí hoje eu estava falando com o Cristiano sobre o evento de ontem. Tu vê, o hospital projeta um novo investimento, que é uma casa de idoso, e esse projeto sendo feito de forma colaborativa, onde os estudantes da Univates, eles constroem esse projeto, hoje vão fazer a apresentação. E esse é um exemplo dentre de vários que tem acontecido na cidade. E essa cultura, esse legado de que se a gente construir junto, se a gente caminhar do mesmo sentido, a gente consegue alcançar patamares muito diferentes, muito mais elevados, é algo que realmente emociona. Fazer referência, porque o assunto principal no mundo hoje, e o Ricardo inclusive esteve em Dubai e pôde também constatar isso, é a tecnologia. E o poder público atuando em conjunto com a universidade para poder pensar e justamente executar ações voltadas à inovação, realmente é algo que merece todos os elogios, e agora, mais do que isso, até com esse prêmio que foi conquistado nesta semana. Outra que chamou a atenção em São Paulo, e a gente teve representando com grandes corporações, Natura, Boticário, com Embraer, com Volkswagen, uma série de grandes empresas país afora, o tema da sustentabilidade muito presente, muito atuante. E a nossa pesquisa também, ela vai até hoje, a coleta de informações. Nós também vamos apresentar um programa de sustentabilidade para Lajeado nas próximas semanas, e fica o convite também para a população que queira participar. Hoje é o último dia para coleta de informações, para a gente arredondar o programa e depois fazer a apresentação do que a cidade está pensando a nível de sustentabilidade. Um dos temas, inclusive, que estava em voga lá na Expo Dubai, sustentabilidade, que é onde o Brasil estava expondo. Mas, em relação ao SEST Senat, também, evento daqui a pouco, falávamos fora do ar que foram cerca de 10 eventos que o prefeito participou em Lajeado ou lá em São Paulo, né? Mas os eventos acontecendo em muitas coisas boas aqui para Lajeado e região, né? O que de fato vai acontecer agora, esse ato aí do terreno sendo cedido para o SEST Senat? Bem, nós temos... A gente faz questão de conseguir contribuir e ter representatividade de todos os integrantes do Sistema S na nossa cidade. Nós temos do SEBRAE, do SESI, do SENAC, do SENAI, e todos eles contribuem para que a gente consiga ter escala nos programas todos que o município pode oferecer. E a área dos transportes na região é muito forte. Então, está podendo ter também esse equipamento público de atendimento, tanto das transportadoras como dos profissionais que executam essa atividade, os motoristas, poder fazer capacitação, treinamento, melhorar a qualidade, a quantidade
desta mão de obra, poder fazer atendimento de saúde também para as pessoas vinculadas ao sistema é muito bom. E hoje a gente faz a doação efetiva, assina a escritura da doação deste terreno para que o SESC Senat, então, inicie a construção dessa nova sede, que fica lá na Avenida dos Ipês. Uma área que agora lá... O projeto ainda não está feito, mas fica lá na Avenida dos Ipês. Um terreno estratégico, porque fica entre a Benjamin Constant, que é uma rua de grande escoamento, por ser duplicada, e a RS 413, a que vai a Santa Clara. Então, também fácil acesso e de mobilidade muito, muito prática. E tenho certeza que será outro grande equipamento para a cidade. Bom, o prefeito Lajeado tem colecionado boas notícias nos últimos anos, mas também algumas preocupações. A gente falou de sustentabilidade, falou de tecnologia, mas para que tudo isso funcione é preciso infraestrutura. E um debate importante que está sendo tratado nesse momento é com relação à concessão das rodovias estaduais. Eu estive nesta semana acompanhando a reunião da SIC na ACIL e durante 3 horas se debateu a questão envolvendo o projeto que foi devolvido pelo governo do estado, e é uma queixa muito forte em relação ao setor produtivo, em relação a esse projeto não estar de acordo com as necessidades aqui do Vale do Taquari, inclusive com o questionamento em relação à sua manifestação pedindo a imediata iniciação então do edital, enquanto os empresários pedem mais tempo para que a gente possa melhorar esse projeto. É possível conversar um pouco mais em relação a isso? Não, sem dúvida. Eu só gostaria de falar também sobre... Sim. A gente teve acesso, né, a uma mensagem em relação a vocês dizendo que foi um desserviço, que a SIC pediu anulação desse projeto também, né? Não está havendo uma convergência, uma convergência. Pensamentos tão diferentes. Talvez isso atrapalhe também. Ontem a gente até falava com a Cíntia sobre isso. Olha só, o que eu entendo. Todos os municípios fizeram a reivindicação do Estado de quais as obras eram importantes. O Estado fez essa devolutiva, fez para os prefeitos, e eu vou te dizer que 90% do que foi solicitado está no projeto. É muito provável que a SIC, quando fez a manifestação, ela não tenha tido acesso ao projeto atualizado. Porque, falando agora de Lajeado... Então, aquele projeto que eu acompanhei durante 3 horas, ele está desatualizado. Porque realmente... Eu não tive presente na reunião. Não, mas para dizer, porque eu estive lá e foi apresentado por 1 hora todo o trajeto, de forma exaustiva, o que foi a proposta do governo do estado e qual que era a sugestão da SIC de melhorias, e tinha uma série de problemas naquele projeto. Eu não tive na reunião, mas falando de Lajeado, todas as solicitações feitas foram contempladas. Faltou uma rotatória em relação a Lajeado. Perfeito, porque vários problemas são em relação a outros municípios, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio. Aí eu busquei ter conhecimento sobre Arroio do Meio, que é o trevo principal. O prefeito Danilo fez essa reivindicação do trevo principal. Aí me chamou a atenção na correspondência que fazem referência ao estudo de 2012. Aquele estudo de 2012, ele é um processo preliminar aos projetos. Aquele processo de 2012 é um estudo de viabilidade técnica da obra. Sem se analisar a viabilidade técnica da concessão, não teria nem como ter acionado o BNDES para fazer os projetos. Então, é uma sequência de fatos. E invocar esse estudo de 2012 me parece equivocado também. Afinal de contas, ele é preparatório de tudo que está acontecendo agora. Mas, de fato, o pior sistema possível é esse que a gente tem hoje. Porque a gente paga uma tarifa cara e não tem obras. Por isso que nós defendemos a publicação desse edital. Nós enfrentamos isso também ao longo da duplicação da 386. E por que o embate na 386 ele acabou exaurido? Porque a licitação foi realizada, a tarifa ficou adequada com o que se pretendia e a gente vê a empresa fazendo entregas. E é isso que se pretende nas RS, que se dê o passo seguinte, se deixe a licitação, a gente analise qual o valor da tarifa e ajustes nos contratos, na execução das obras, sempre acontece, sempre vão acontecer. E é natural que aconteça, porque não tem como prever em 30 anos. Por isso que, considerando a janela de oportunidades, considerando esse cenário todo de investimentos que tem acontecido no país, nós entendemos que é um momento propício para essa licitação ir adiante.
Bom, o que se coloca muitas vezes em relação à classe empresarial é que a pressa seria do governo. Até foi dito em um determinado momento que o governo do estado poderia ficar conhecido pelo que fez ou pelo que fez bem feito, porque pelo projeto que nos foi apresentado realmente tinha uma série de problemas e na nota emitida pela SIC, até interessante que tu possas comentar em relação ao que foi escrito pela SIC, mas tinha um termo muito forte, dizendo que poderia transformar as rodovias numa estrada da morte. Estrada da morte é isso que a gente tem hoje, onde a gente paga, a gente não tem infraestrutura, a gente não tem escoamento, a gente demora quase 1 hora para ir de Lajeado a Encantado, e a partir do momento que tem essa via duplicada, com uma tarifa adequada, eu tenho certeza que não é essa característica das rodovias. Mas é importante a gente seguir conversando, seguir projetando. Nós temos eleição esse ano, sem dúvida. A licitação não ocorrendo agora, tem troca de governo, tem todo o ajuste do governo. Isso vai ser prorrogado, sem dúvida nenhuma, e a gente segue pagando pedágio sem ter condições de trafegabilidade. Hoje as nossas rodovias são muito ruins. Por isso que a gente entende que ainda é possível, sim, colocar em licitação. E o que está sendo apresentado é pré-projeto. Depois, é como acontece na 386, tem o caderno de obras e a concessionária ela faz o preço de acordo com esse caderno de obras. Depois, essas obras, necessariamente, elas têm que seguir todas as normativas vigentes. De raio, de angulação, de trevo, para passar esse caminhão, aquele caminhão. Então, eu acho que são detalhes que depois vão ser corrigidos. E por isso que a gente tem que dar sequência ao processo. Uma coisa que é importante dizer e deixar muito claro, é consenso de todos a necessidade da duplicação, da concessão. O que se discute agora é a forma. O Vale do Taquari representa 3% do território do Rio Grande do Sul, ou seja, uma região pequena, economicamente é muito importante, muito forte, mas que precisa tentar tratar dessa questão com mais unidade para que a gente não se divida, o que acaba favorecendo apenas os interesses do governo do estado. Seguindo na questão rodovias, obras também, né? Lajeado terá 2 novas rotatórias interligadas por vias laterais à ERS 453 em Lajeado, né? No trecho urbano. Também foi nessa semana, né? Que aconteceu essa reunião, o anúncio. E a previsão para o início das obras ainda depende de documentação, né, prefeito? Depende da licitação por parte do Estado. E essas obras eram reivindicações antigas já para ligar a comunidade do bairro Floresta. E a comunidade, a rodovia corta o bairro e a gente tem o núcleo residencial de um lado e principalmente a escola do outro. Então essa rótula ela ajuda muito na organização do trânsito e também na locomoção das pessoas. E ao município ficou a contrapartida de fazer as ruas laterais, que para nós é muito importante. Ao longo de toda a RS, assim como da 386, sempre que vem os projetos, a gente faz questão de solicitar a inclusão de vias laterais para que a gente consiga fazer a distinção do trânsito da rodovia com o trânsito local. Então, vai ser muito importante. O primeiro é lá na entrada do bairro Floresta e o segundo mais ou menos na altura ali da Refricomp. Obras da EGR, gente. Obras Acreditem, mesmo que esteja falando de concessão e obras que a gente não vê muito, né? Então, tem a contrapartida do município, mas é importante frisar. O Marco Antônio Tessman pergunta pela nossa live: com a efetiva duplicação da 386, a cidade de Lajeado aumentará o fluxo de veículos na área urbana. Estamos preparados para isso? A gente busca entender, fazer os investimentos, estar preparando o território para assumir todo esse fluxo. A gente terá no futuro próximo. Hoje a 386 ela é pista simples entre a 130 até a divisa do município. Nós teremos a inclusão de mais uma pista, então, duplicando essa pista, e teremos 2 vias laterais dos 2 lados da rua. E, além disso, nós procuramos fazer a convergência do trânsito da rodovia com as vias de acesso para que quem queira ingressar na cidade tenha isso facilitado. Interessante que a gente tem um pensamento um pouco viciado, porque a gente espera aumentar o fluxo para depois, poxa, agora temos que resolver o problema da infraestrutura, sendo que em outros países, e a gente cita o exemplo de Dubai mais uma vez, se faz a infraestrutura antes,
pensando anos à frente para depois receber o fluxo. Lajeado já há muito tempo tem suas ruas estreitas e não é uma questão de um governo, mas sim histórica, onde o município cresce muito e as ruas já não têm mais espaço. Por exemplo, pega o horário de pico agora que voltaram as aulas da Univates. Poxa, eu estava no shopping, fui até minha casa no Universitário para subir ali a Alberto Pasqualini, um trecho de 2, 3 quilômetros, foram 20, 30 minutos. Mas isso tem a ver também com a idade das cidades, né? Com como essas cidades foram constituídas e como foram se desenvolvendo. Dubai, Brasília, algumas cidades de Mato Grosso, que elas saem do nada, em 5, 10 anos, criam grandes núcleos habitacionais, elas têm um planejamento diferente das cidades mais antigas. Lajeado já tem o seu 131 anos com todo esse... E outras cidades históricas, mundo afora, onde também há ruas muito estreitas, porque a realidade daquela época era outra. Mas a gente sim tem que estar sempre preparado para esse planejamento e oferecendo condições de qualidade, porque mobilidade urbana é outro dos requisitos que atrai pessoas para Lajeado e para o Vale do Taquari. Só não está fácil abastecer. Tem gente reclamando aqui sobre isso. Mas agora... deixa eu passar outras demandas de ouvintes aqui. Daqui a pouco o prefeito não precisa nem responder, mas mais para levar e para ver se conseguimos uma solução. E o prefeito de Lajeado não vai dar um jeito na parada de ônibus em frente ao Hospital Bruno Born, ou nós vamos montar uma cabana, ainda mais com essa chuva. Uma vergonha, ainda mais em frente a uma casa de saúde. Essa é uma reclamação que já vem há mais tempo, né? Aqui do ouvinte que chega para a gente aqui no 999-787885, Volmir, que manda o recado. Sim, esse é um tema difícil por conta da característica da Benjamin. E em cada uma das quadras a gente tem a restrição de ter as entradas de garagem também. Então nós estamos buscando definir o melhor local, considerando o tamanho das paradas, considerando essas quadras, considerando a necessidade de estar próxima do hospital. E o setor de planejamento está fazendo esses estudos para a gente buscar a solução desse problema. Gente, eu prometi liberar o prefeito para o compromisso. Tá beleza. Viaduto da rodoviária é a pergunta do Fernando aqui de Lajeado. O que está acontecendo? Passei lá hoje de manhã, tudo parado. Mas agora é a fase justamente do... A gente falou que o aditivo são... Nós substituímos os taludes, que é aterro, por blocos de concreto. Então, a paralisação se deve justamente para a confecção desses blocos que vão no local, e aí confecção, cura e tal, depois que eles estão prontos, encaixa e dá sequência. Só rapidamente, a vacinação segue, né? Segue sendo feita nos mesmos locais, horários de sempre. Fim de semana não tem? Fim de semana não, retorna na segunda-feira. Hoje até às 8 da noite, no CAPS Adulto, no centro, isso segue também esse fluxo. Em relação às máscaras, a gente sabe que muitos estados já estão liberando. Rio Grande do Sul ainda está fazendo um estudo, né? Solicitou um estudo extra aí para que talvez também libere ou flexibilize mais, né? Embora a gente já saiba que na prática... Na prática tem acontecido, tem sido usual. E o que a gente tem trabalhado, nós até conversamos hoje de manhã. Depende também de uma reunião do comitê, mas a gente tem utilizado assim um dado objetivo e muito que já que o povo está atento, que é o número de casos ativos. Baixou de 200, né? Baixou de 200. E estamos cogitando fazer a liberação das máscaras em ambientes abertos assim que a gente atingir o número de 100 ativos. Então, é uma construção que foi tratada hoje de manhã e vamos levar ao comitê, vamos ver se tem alguma outra repercussão, mas é uma possibilidade que Lajeado venha adotar também para a população em geral. São diversos estados que já definiram pela liberação das máscaras, inclusive em locais fechados. Está faltando o Rio Grande do Sul se posicionar também. Mas aí houve o problema do questionamento judicial, né? E tomara que a gente consiga superar isso e eu acho fundamental que cada localidade, cada município tenha essa autonomia porque consegue fazer a gestão dos seus dados de forma muito mais ativa, presente e consistente. É o que justificou a nossa conduta para as crianças até 12 anos nas escolas. Obrigado, prefeito. Bom Valeu, evento. galera. Prefeito de Lajeado. Boa sexta de chuva. Grande abraço. Bom fim de semana. Obrigado. Marcelo Calmo, já passamos aqui para a assessoria do prefeito também a mensagem do Ayrton Pilger, lá de Moinhos, dizendo que Moinhos da Água, perdão, que tem na rua Valdemar Schossler, tinha 3 lixeiras e todas sumiram. E ele manda foto aqui de como está o lixo, né? Tudo atirado no chão, sacolas de lixo atiradas ali sem uma lixeira. A gente passou aí para a assessoria. Eu preciso fazer mais um comunicado.
Nós fizemos um Vai ser agora. Não, vamos... Não. Opa! Nossa, eu até... Não. Concorre ou não concorre? Que susto. Nós fizemos um grande mutirão entre o Bom Pastor no final de semana, principalmente no bairro Bom Pastor, por causa da dengue. No domingo passado. A dengue é um assunto sério e a gente precisa contar com a colaboração e a participação de todas as pessoas. Essa chuva que está dando agora, ela vai provocar o empoçamento da água. Isso é característica para multiplicação do mosquito da dengue. Então fica esse pedido especial para que todas as pessoas deem uma olhada nos seus vasos, aonde acumula água, para eliminar essa água e a gente conseguir ter uma situação melhor aí na dengue, que realmente preocupa. Muito, muito importante mesmo. Valeu, prefeito. Valeu, abraço. Prefeito de Lajeado, Marcelo